Amém. Semana passada, quem deu o estudo foi o Vitor. E ele foi em 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 25. Então, hoje nós iremos do 26 ao 31. 1 Coríntios capítulo 1, 26 ao 31. O Vitor, na semana passada, falou sobre a loucura da pregação que combate e que vai contra os princípios deste mundo. A loucura da pregação para este mundo não faz sentido. A pregação para este mundo não faz sentido. Os sábios deste mundo, diante da grandeza da palavra de Deus e diante da grandeza de Deus, ficam sem conhecimento. Porque toda e qualquer artimanha ou todo e qualquer conhecimento deste mundo e dos inteligentes, dos sábios deste mundo, diante da grandeza do nosso Deus, é reputado a nada. Você pode ter a maior gnose, o maior conhecimento, a maior mente deste mundo. Quando você se depara com o Deus Todo-Poderoso, você tem que se curvar, você tem que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, diante da grandeza deste Deus. E aprove a Deus salvar o homem, não pelo intelecto. Aprove a Deus salvar o homem, não pela capacidade humana de conhecimento. Aprove a Deus salvar o homem, não por um entendimento que esse homem pode ter da existência divina, não. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Por que loucura? Porque é algo rejeitado, porque é algo na mente ímpia, inconcebível, e porque é algo que vai muito além do nosso entendimento, vai muito além do nosso conhecimento, vai muito além daquilo que a gente pode alcançar com as nossas próprias mãos. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E esse texto que o Vitor nos explicou aqui quarta-feira passada é um dos textos mais firmes e categóricos no que diz respeito ao modo de Deus agir para a salvação, ao modo operandi de Deus para a salvação. Deus não salva ninguém, segundo as Escrituras, a não ser pela pregação do Evangelho. A mensagem do Cristo na cruz vem pela salvação. A mensagem do Cristo na cruz vem pela pregação. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? E aqui em 1 Coríntios 1 diz, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então é isso que nós temos como base, é isso que nós temos como combustível para a nossa missão, Qual é a missão da igreja? A pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho, a grande comissão, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja do Senhor, porque aprove a Deus nos usar. É o Pai que atrai, é o Filho que expia, é o Espírito que convence, mas é a igreja que prega. Então, nós temos esse papel na salvação do homem, se é que podemos dizer assim, a pregação e a proclamação do Evangelho. Aí, a partir do versículo 26, então, é o que nós vamos falar aqui agora. Ele começa dizendo, irmãos, adelfós, irmãos aqui é gente da mesma família, que veio do mesmo pai. Mesmo essa igreja complicada, como nós já estamos falando aqui. Chegaremos semana que vem apenas no capítulo 2, tem 16 capítulos para vermos. E aqui ele está chamando aquela igreja complicada e difícil de irmãos. Reparai, ou seja, preste total atenção, pois na vossa vocação. Olha o versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Existem pessoas, quando o assunto é salvação, que foram chamadas. Aqui o texto está dizendo que existem pessoas que foram chamadas para a salvação. E o versículo 26, ele adequa essas pessoas, os irmãos. Irmãos, reparem, prestem total atenção, fixem os olhos na vossa vocação. E aqui a vocação não é qual é a sua vocação, qual é o seu chamado.
Aqui não é o que Deus te separou para fazer, não é essa a vocação. Essa vocação aqui é o chamado eficaz e específico da salvação. O que Paulo está dizendo aqui para esta igreja é: prestem atenção, se dediquem completamente ao que eu vou falar, porque vocês foram vocacionados, vocês foram chamados. Para os que não foram chamados, para o mundo, esta mensagem, esta pregação é uma loucura. A palavra de Deus é uma loucura. Mas para os que foram chamados, para aqueles que serão salvos, para aqueles que foram vocacionados, é poder de Deus para a salvação. Agora, olha que texto emblemático. E olha o que diz o versículo 26, irmãos. A continuação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então o que Paulo está dizendo para esta igreja é: vocês são privilegiados. De fato, como eleitos do Senhor, vocês são privilegiados. Porque quando o assunto é salvação e vocação salvífica, o texto está dizendo que muitos sábios, muitos poderosos e muitos de nobre nascimento não foram chamados. Não foram chamados para a salvação. Muitos ricos, muitos da alta sociedade, muitos, esse de nobre nascimento, são os herdeiros de pais ricos. Os sábios, os conhecedores, segundo a humanidade, da ciência, da cultura, do governo. Esses homens, muitos desses homens, não foram chamados para a salvação. E a Bíblia nos dá base para isso em outros textos. Por exemplo, abra comigo em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Do 25 ao 27. Mateus 11, 25 ao 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha esse texto, irmãos. Olha que profundo esse texto. Esse texto está mostrando para nós que Deus, isso aqui é Jesus falando, isso aqui é uma oração de Jesus. É Deus falando, é o Deus encarnado falando. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes, ou seja, escondestes estas coisas, o Evangelho, aos sábios e instruídos, mas revelastes aos pequeninos. Então, esses grandes sábios e poderosos não entenderam e não puderam entender porque não foram chamados. Mas os pequeninos, os discípulos, os servos de Jesus, aqueles que foram chamados para primeiro o discipulado, depois o apostolado, esses sim compreenderam e entenderam a mensagem de Cristo. Isaías capítulo 6 tem uma profecia que diz que os homens da época de Jesus estariam cegos e estariam surdos. E no Evangelho de Marcos, a Bíblia mostra o porquê que eles não entenderam a mensagem de Jesus e rejeitaram Jesus. Porque foram endurecidos. Agora, olha o versículo 27. Ou melhor, olha o 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado e sobrecarregado aqui é aquele que tenta fazer uma obra sozinho, mas não dá conta, porque não foi chamado para isso. A salvação é pela graça. Esse alívio aqui é: eu vou receber o seu fardo e vou te entregar o meu jugo, a minha interpretação da lei, o meu trabalho, o meu esforço, eu vou te entregar aí. E o chamado do 28 é: vinde a mim todos os que estáis cansados.
Só que quem são esses todos que estáis cansados, que virão até Cristo? O 27 responde: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, para se chegar ao entendimento de quem é Deus, e para se chegar ao entendimento de quem é Cristo, para se chegar ao entendimento da revelação, o Filho tem que revelar o Pai para aquela pessoa. E o Pai revela quem é o Filho para aquela pessoa. Em Mateus capítulo 16, Pedro está dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus. Por que Deus então não revela o Filho a todos? Não sabemos. Mas se voltarmos para 1 Coríntios 1, a bênção e a graça aqui é: reparai na vossa vocação. Se você está aqui, você foi vocacionado, chamado por Deus, separado por Deus para a salvação. Nas palavras de Paulo em Romanos, um eleito de Deus. E graças a Deus por isso, porque se Deus não pudesse, ou melhor, não pudesse não, se Deus não te escolhesse, não te separasse para a salvação, como é que você seria salvo? Como é que você daria o primeiro passo para a salvação dizendo: eu sou salvo, eu quero Jesus? Não é assim. João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário, eu escolhi a vós outros. 1 João, se eu não me engano, vai dizer que nós amamos a Deus, é 1 João. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a salvação não é um ato que parte da terra para o céu, mas que parte do céu para a terra. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: não foram muitos ricos, muitos sábios segundo a carne, muitos poderosos, aí eu voltei para 1 Coríntios 1, 26. Nem muitos de nobre nascimento, chamados e escolhidos para a salvação. Irmãos, um exemplo disso, por exemplo, que nós temos na Bíblia, é o jovem rico. O jovem rico não foi até Cristo, mas largou, não seguiu, porque ele era dono de muitas propriedades. E Jesus disse assim: olha, como é difícil para os ricos entrarem no reino do céu. Como é difícil para aqueles que têm posses entrarem no reino dos céus. E aí nós temos um versículo que é mal interpretado: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, se Deus quiser salvar o rico, Ele salva. Se Deus quiser transformar o coração do rico, Ele transforma. Apesar de ser mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Isso fechou a porta de salvação para os ricos? Não. Mas isso mostra que são poucos. Vamos falar isso aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se você lembrar comigo de Marcos capítulo 4, uma das terras que foi jogada a semente era uma terra entre espinhos. E uma terra entre espinhos, uma terra na erva daninha, é comparada por Deus, por Jesus, o Deus encarnado, como as fascinações das riquezas dessa vida, dessa terra. Então perceba, eu não estou aqui com voto franciscano, ou seja, eu não estou falando que você tem que ser pobre para ir para o céu, não é isso. Eu não estou falando que você não pode ter dinheiro para ir para o céu, mas ricos que seguem a Jesus e que abandonam, de fato, a segurança das riquezas para assegurar em Deus, são poucos. São poucos. E o texto está dizendo exatamente isso: não foram chamados muitos. Aí você que é pobre está assim: que benção. Glória a Deus. Nada disso. Porque você também é orgulhoso, soberbo, prepotente, vaidoso. Mas graças a Deus, aprove a Deus salvar os homens e trabalhar para que os homens sejam salvos. Agora, o que você quer que eu faça? Se o texto está dizendo que para esta vocação, para a salvação, não foram chamados muitos de nobre nascimento, muitos sábios segundo a carne, não foram chamados muitos poderosos. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Só posso sempre agradecer a Deus pela salvação que me foi dada. Eu posso agradecer a Deus pela salvação que me foi entregue. Agora, olha o que diz o versículo 27. Pelo contrário,
Diferente disso, ou seja, não foram chamados muitos de nobre nascimento, não foram. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Primeira coisa, Deus escolheu. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Irmão, seu nome está no livro da vida. Agradece a Deus. Ele que fez a obra para isso. Ele que te chamou para isso. Ele que te escolheu para isso. Ele que te separou para isso. E para ofender a honra dos orgulhosos e soberbos dessa terra, Ele fez com que as coisas loucas para este mundo fossem escolhidas por Ele para envergonhar os sábios, os fracos para envergonhar os fortes, os mais necessitados, os mais pobres, os pobres de espírito, para envergonhar os de nobre nascimento. Mais uma vez, não é pecado ser rico, mas os ricos estão em minoria no reino. Não é pecado ter dinheiro. O pecado é o amor ao dinheiro. E quando se tem pouco dinheiro, irmão, você pode ser um ganancioso, mas você consegue dar o dízimo. Irmão, sabe o que sustenta a igreja? O pobre. É o pobre que sustenta a igreja. O pobre dá oferta, o pobre dá dízimo, o pobre contribui. Mas agora imagina um milionário. São poucos os milionários que contribuem na igreja. São poucos os que têm muito dinheiro que contribuem na igreja. São poucos. E Deus trata com essa gente simples, com essa gente humilde, para envergonhar os poderosos dessa terra. É o que o texto está dizendo. É o que Paulo está dizendo. 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Irmão, você pega os profetas do Antigo Testamento, homens rejeitados pelos poderosos. O que dizer, por exemplo, de Elias, rejeitado por Acabe? O que dizer dos profetas que sofreram na mão dos poderosos dessa terra? O que dizer de Jesus, que sofreu na mão dos fariseus, dos mestres da lei? O que dizer de Paulo e de Pedro? O que dizer de João Batista, que morreu decapitado amando de Herodes Antipas? Irmão, sempre foi assim, os poderosos da terra subjugando os de menos importância social, vamos dizer assim. E aqui Jesus está dizendo que estas coisas desprezadas, as que não são, as pessoas comuns, as pessoas ignoradas, Deus as escolheu para reduzir a nada as que são. Mais uma vez, para que não fique em dúvida do que eu estou falando. Isso aqui não está dizendo que todo pobre é salvo e todo rico é perdido, não é isso. Mas que, sem dúvida alguma, a cota para os de nobre nascimento, a cota para os sábios deste mundo, essa cota é bem menor. E é um número reduzido desse tipo de gente. Por causa de quê? É por causa de quê? O versículo 29 vai mostrar o porquê. Olha o 29. Você vai falar sobre aquilo que eu falei aqui há pouco? Sobre... pode continuar? Não, pode falar. Não, sobre o... O 29. Lembrou? Você quer falar agora ou quer falar? Pode falar, irmão, fica à vontade. É por causa daquele negócio de... É indiscutível chamar de Deus. Ah, tá. Pode continuar. Indiscutível chamar de Deus. Tipo, por que Deus mantém um cara numa boca, matando, roubando e fazendo algo certo? Por que Deus não puxa ele de chamar de lá?
Então, primeiro, deixa eu falar algumas coisas do que você falou. Por que Deus mantém ele na boca de fumo? Eu não posso dizer para você que Deus mantém ele na boca de fumo. Não, calma, deixa eu construir. Isso, aí tudo bem. Entendi o que você quis dizer. Mas vamos lá. Primeiro, eu creio em um Deus soberano. Eu creio em um Deus que está acima de tudo e de todos. E eu creio em um Deus que controla a história. Mas, por Deus ser soberano, isso não significa que ele escreveu cada detalhe da sua vida, incluindo o pecado, por exemplo. Então, eu creio que Deus é soberano. Eu creio que nada foge do controle de Deus. Eu creio que Deus é soberano no assunto salvação. Deus salva quem Ele quer, a hora que Ele quer. Eu creio nisso. Mas eu não posso dizer, por vários textos, Tiago, Jeremias, que Deus, Ele controla e escreveu o pecado de cada ser humano. Não. O homem é livre para viver a sua vida de pecado. Se ele quiser viver no pecado, ele vive no pecado. Mas este homem não consegue, por si só, sair da vida de pecado. Isso é um fato. Então aqui nós unimos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se Deus quiser salvar, Ele salva mesmo. Tira Saulo de Tarso do farisaísmo para ser um cristão. Ele faz isso mesmo. Por isso que eu falei que a salvação em Cristo é indiscutível, porque Na verdade, a palavra seria irresistível. Irresistível. Isso, concordo plenamente. Agora, não vamos entender com isso que Deus é o culpado pela pessoa estar ali no pecado. Porque aqui nós estamos em duas verdades bíblicas que na nossa mente não se abraçam, mas que andam juntas. A responsabilidade humana e a soberania de Deus. É Deus que salva, mas é o homem que é culpado por estar no seu pecado. Entendeu? Eu posso dar uma picada nisso aí? Deus, ele não invade o nosso coração. É nós que abrimos o nosso coração. E tipo assim, a pessoa que está lá no tráfico, às vezes ela não chegou ninguém ainda para levar a palavra lá para ela. Ela não conhece Jesus ainda. Então ela está ali, ela não foi alimentada. Agora, a partir do momento que nós subimos o morro e levamos a palavra para ele, aí já é problema dele de não aceitar. Deus, ele não vai obrigar ele a aceitar, né? Deus vai trabalhar com ele, porque Deus, ele não vai invadir o nosso coração. É nós que temos que abrir o coração para Deus entrar. Mas aí que deixa eu corrigir isso aí. Espera aí só um minuto. Eu não penso assim, não. Eu penso exatamente o contrário. Deixa eu explicar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2. Nós estamos completamente caídos e estamos indo contra Deus. Todos pecaram, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Essa é a condição do pecador. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele não vai até Deus, ele não consegue, ele está morto em seus delitos e pecados. Quando você diz nós que abrimos o coração para Deus, não, eu digo não, por quê? Porque em Atos capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz que foi Deus que abriu o coração de Lídia para que ela pudesse crer naquilo que Paulo estava pregando. Então, você não abre o coração para Deus. É Deus que abre o seu coração para você compreender aquilo que está sendo pregado. Quando você fala a gente que abre o coração, parece que o pontapé inicial para a salvação é do homem. Não. É Deus que vem ao nosso encontro e abre o nosso coração para a salvação. Ele te escolheu. Por ele ter te escolhido, você consegue escolher ele. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. João capítulo 15, versículo 16. Então, nesse sentido, é Deus sim que atrai. João 6,44. Quando Moisés pediu ao faraó, Deus O coração estava endurecido. o coração. De Faraó. João 6,44. Tem essas intervenções. Eu vou deixar você falar e vou deixar você também. João 6,44, a Bíblia diz que ninguém pode vir ao Filho se o Pai não o trouxer. Então, a salvação, o assunto salvação,
ele é totalmente e exclusivamente de Deus. Por isso que eu disse que tem uma tensão, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem é completamente responsável pelos seus pecados e Deus completamente responsável pela salvação. Quem vai para o céu é obra completamente de Deus. Quem vai para o inferno é obra completamente daquela pessoa. Eu não queria interromper, pastor, mas eu vou confirmar o que o senhor está falando, porque eu tenho testemunho de Deus que foi que me chamou. Eu não fui até ele primeiro, ele veio a mim primeiro, porque eu era até ateu, né? Eu não acreditava em Deus. Amém. E ele se mostrou a mim e eu fui até ele, como confirmando, né, que é ele que nos chama. Você percebe no exemplo dele, por exemplo, um ateu? O ateu não crê que existe Deus. Como é que ele vai abrir o coração para Deus? É Deus que abre o coração de um ateu, mostrando, eu existo, eu estou aqui, eu sou o seu Salvador. Tiago. Então, assim, o amor de Deus, ele quer alcançar todos, né? Por isso que ele fala, aí de pregar o evangelho a toda criatura. Então, Deus abre o coração de todos, mas a gente que fecha o coração para ele, no caso. Tiago, eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu entendo que aquele que Deus abre o coração, esse incondicionalmente virá a ele. Incondicionalmente virá a ele. Deixa eu te explicar uma situação do mundo para você entender. Toda a raça humana está caída em pecado. Toda a raça humana veio de Adão. Estão mortos em seus delitos e pecados. Todo ser humano. Correto? Nós, com a nossa mente humana, parece que é assim. Mas se Deus salvar um e não salvar o outro, Deus está sendo injusto com esse aqui. E por que salva só esse e não salva esse? Se essas duas pessoas aqui merecessem a salvação e Deus salvasse só uma, Deus estaria sendo injusto com essa. Mas a questão é, ninguém aqui merece ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Então, se Deus salva essa aqui e não salva essa, Ele está sendo gracioso com essa aqui. E vai seguir o seu curso, o seu caminho, que é a condenação. Então, não há uma injustiça da parte de Deus. Nós estudamos isso aqui quando falamos em Romanos 9, 10 e 11. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo disse, Ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Podes tu, ó homens, discutires com Deus? Você pode? Então, o que eu faço? Eu me rendo e agradeço a Deus por ter me salvado. Isso aí é uma doutrina chamada doutrina da eleição. É uma doutrina difícil, complicada, pesada, que realmente é pesada, mas eu não posso fugir dos textos bíblicos, né? E ela, de fato, é uma realidade. Se Deus não escolher, não tem como ser salvo. O homem está morto nos seus delitos. E morto nos seus delitos, ele vai continuar. Ele precisa receber vida. Se ele receber vida, acontece nele um milagre chamado regeneração, ou seja, novo nascimento. Por que todos não recebem essa vida? Eu não sei. Agora, por que muitos recebem? Porque Deus age de forma eficaz. Quando Ele te chama de forma eficaz. Quando Ele te atrai de forma eficaz. E ali você vai ser salvo. É claro que nem todos os estudiosos, teólogos concordam com isso que eu estou falando. Mas é isso que eu consigo enxergar biblicamente. Ainda mais nesse texto aqui, que eu estou dizendo. Que eu estou tentando explicar. Que nem todos os ricos foram salvos. Foram chamados, vocacionados. Nem todos os ricos foram vocacionados. Nem todos de nobre nascimento. Nem todos sábios segundo a carne. Então esse texto deixa claro aquilo que eu não queria usar aqui, mas a expressão expiação limitada. A vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus morreu pelo seu povo, pela sua igreja. Você entende? Então tem um povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É a igreja. E não são todos. E isso sim eu creio ser uma vontade soberana de Deus. Agora, sem tirar a responsabilidade do pecador. Por que o pecador vai para o inferno? Porque ele pecou, porque ele é mau, porque ele desobedece a Deus. Por que a pessoa vai salva? Porque Deus escolheu. Tem como ser salvo sem Deus escolher e você escolher? Não tem como. Porque é Deus que faz essa obra. Pode. Deus é onisciente, Deus Isso. é Uhum. e Deus é Onipresente. dentro da visão da gente, às vezes a gente pensa assim, não, esse aqui que merecia, esse aqui
visão humana. Uhum. E se ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe por que ele escolheu. Não, com certeza. Só que, perceba, Então, aí eu acho que ele escolheu simplesmente por. Não escolhi. eu quero esse, né? Unidunité. Não, Né? entendeu? Unidunité não foi. Unidunité não tem. Mas ele também não viu nada em nós. Romanos 9 diz que os gêmeos, Jacó e Esaú, não eram nem nascidos para que o propósito da eleição prevalecesse. Deus não olhou para mim e falou assim, deixa eu ver uma coisa legal no Mateus para escolher ele. Não, foi 100% graça. A salvação é pela graça mediante a fé. Não, só deixar esse ponto fixado. Nós não merecemos, né? Não vamos merecer nunca. Aí é outra visão, aí é a raça humana, A raça humana. né? Aí Isso. como se fala, nós somos salvos Pela graça mediante a fé. raça humana. Isso. Não porque ele escolheu esse aqui vou dar graça, esse cabelinho, esse aqui não tem cabelo, entendeu? Não foi uma escolha. A graça, ela é estendida a todos, assim como o pecado é a todos. Então, é isso que eu estou tentando explicar. Então vamos lá. Na minha visão bíblica, não é assim. Na minha visão bíblica, Deus derrama a sua graça salvadora para quem Ele escolheu, não para todos os seres humanos. Para quem Ele escolheu. Eu creio assim, segundo os textos bíblicos. Mas essa graça, aí que essa é a minha questão. Ele tem alguma razão de dar. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas não foi revelada a nós. Não foi. Eu concordo com você. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então aqui tem o objetivo claro e eficaz do chamado de Deus exclusivo. A fim de que ninguém se vanglorie. Vanglorie, uma glória falsa. Ninguém pode chegar diante de Deus dizendo, eu fui escolhido por isso, eu fui salvo por isso, eu fui salvo por aquilo outro, eu fui salvo pelo meu conhecimento, eu fui salvo pelo meu nobre nascimento, eu fui salvo pelas minhas riquezas, eu fui salvo porque eu sou um sábio segundo a carne. Não. Não. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Dentro de um plano soberano de Deus, dentro da vontade de Deus, é a humilhação do ser humano. É Deus humilhando a raça humana no sentido de nada do que vocês fizerem é capaz de salvar vocês. Nada que vocês conquistem é capaz de salvar vocês. Vocês são completamente dependentes de mim. Vocês são completamente dependentes da minha escolha. Vocês são completamente dependentes da minha misericórdia, do que eu quero fazer. Esse é o Deus narrado pelas Escrituras Sagradas. Amém. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não provém de homem. É dom de Deus, não vem de vós. É dom de Deus. Ó, eu vou dar um exemplo disso aqui. A pregação de Jesus em Mateus 4,17 é assim, olha, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então parece que Deus está colocando agora na missão do homem, assim, olha, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então tá, então você tem que arrepender, não tem? Tem que arrepender? Tem como entrar no céu sem arrependimento? Tem como? Não tem como. Agora, o mandato é, arrependei-vos. Beleza, já sei o que eu tenho que fazer. Agora a pergunta é, quem é a origem deste arrependimento? Quem põe o arrependimento na pessoa? A pessoa, pela própria pessoa, vira assim, estou errado, vou arrepender. É a pessoa que faz isso? É Deus que faz isso na pessoa. Atos 11:18, Romanos 2:4, 2 Timóteo 2:25 e Atos 5:31. Esses 4 textos, Atos 11:18, Romanos 2:4, 2 Timóteo 2:25 e Atos 5:31, mostram o arrependimento sendo concedido por Deus, sendo entregue por Deus. A graça, o Paulo falou, a salvação é pela graça mediante a fé. Tem que ter fé. Tem como ir para o céu sem fé? Mas fé brota do coração do homem? Ou é Deus que coloca a fé no coração do homem? 1 Coríntios 3:5, Filipenses 1:29, Hebreus 12:2 e Efésios 2:8. A salvação é um dom de Deus. É Deus que coloca no coração do homem a fé para que ele seja salvo, para que ele creia. Caso contrário,
impossível um homem crer por ele mesmo. É Deus que abre o coração, é Deus que salva, é Deus que age nesta vida, neste coração, para que ele seja salvo, a fim de que ninguém se vanglorie e que dê toda a glória e toda a honra a Deus na salvação. Ah, mas muitos serão perdidos por isso. Hã? Aí eu já me embolei. Por quê, meu irmão? Porque uma coisa é a graça, outra coisa é a fé. Sim, Entendeu? entendi. Porque, então tá bom. Porque você está falando de duas coisas aí. Aqui ó, Efésios 2,8. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isto, salvação pela graça, mediante a fé. Graça e fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça e fé não vem do homem. Graça e fé vem de Deus. A graça e a fé não. A fé, por que a fé não? Porque a fé você precisa de cultivar. Mas a senhora pode me falar isso em algum texto bíblico? Não. Então fica difícil, você entende? Eu vou deixar você falar. 1 Coríntios 3:5, Filipenses 1:29, Hebreus 12:2 e Efésios 2:8. Esses textos mostram para mim que a fé vem de Deus. É Deus que põe fé no seu coração. Ele é o autor e consumador da fé. A salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. A Bíblia está me mostrando isso. Então eu preciso de algum texto mostrando que a fé brota diretamente do coração do homem. Não tem isso. A fé é Deus colocando no homem para que ele possa crer. Eu preciso de Deus para crer em Deus. Eu preciso de Deus para arrepender dos meus pecados. Porque é Ele que me dá essa condição. É Ele que coloca isso no meu coração. Pastor, para 24 aqui, você já está lá no Sim, 26. correto. Mas para os que foram chamados, E isso, pregamos a Cristo. Ele está pregando para quem foi chamado. isso. Está pregando, então. Ah, tá. Para os que foram chamados. É só para complementar o que você falou, que está no Evangelho, você já falou. Está no Evangelho, perguntaram a Jesus, são muitos os que são salvos? Ele falou, não, são poucos. Aham. Porque é impossível ao homem salvar a si mesmo. Isso. Porém, para Deus nada é impossível. Eu estou defendendo aqui uma linha de pensamento que eu creio ser mais coerente segundo a salvação. Agora me explicou, eu entendi. Que bom. Que bom. Amém? Quem que escolheu essa passagem? Por que você não veio dar esse estudo, Pedro? Fala. Isso do Romano eu tenho tentado. Eu acho que tudo se resume em 2 Coríntios 4:7, O que está escrito lá? que fala que temos esse excelente tesouro No vaso de barro. Vaso de barro. para que a excelência não seja nossa, mas Exato. A salvação, irmãos, ela é a maior... Eu preciso que vocês entendam, prestem toda atenção no que eu estou falando aqui. A salvação, ela é o maior presente que você pode ganhar. Salvação. Só que a salvação também, ela te humilha. Em que sentido? No sentido de mostrar para você que você não é capaz daquilo. Você precisa de Deus para aquilo. Quando o homem é salvo, o que ele faz é se prostrar e se render diante de Deus. Porque ele jamais conseguiria alcançar aquilo se Deus não fizesse para ele. Nós somos tão imprestáveis sem Deus, que sem Deus a gente não consegue arrepender, sem Deus a gente não consegue ter fé, sem Deus a gente não consegue uma vida eterna, sem Deus a gente não consegue uma herança, sem Deus a gente não consegue reconhecer as nossas mazelas, sem Deus a escama nos nossos olhos não cai. Então eu estou mostrando para vocês a ordem, arrependei-vos, mas eu quero que você vá para trás desta ordem, vá para trás dessa ordem. O que faz um homem arrepender? É Mateus 11:28, como eu já falei, vinde a mim todos os que estáis cansados, olha o chamado, vinde a mim todos os que estáis cansados, só que quem vai até ele? O 27 disse, todos aqueles que o Pai quiser, que o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos, ok, todos que estáis cansados, todos que vierem a Cristo serão salvos. Todos que quiserem Jesus serão salvos, todos. Mas por que esses quiseram a Cristo? Porque Deus trabalhou no coração deles. Porque Deus os chamou, os separou. E no caso de ricos e de nobres nascimentos, são poucos. É o que o texto está falando. São poucos. Agora o 30 começa dizendo assim, olha, mas vós sois dele. Olha aí.
Quando ele fala que não tem muito rico salvo, muito de nobre nascimento salvo, ele diz, mas vós sois dele. Ou seja, vocês estão separados. Vocês são um grupo seleto. Vocês estão salvos. Em Cristo Jesus. E aqui também faz toda a diferença. Porque não é ser salvo em você mesmo e sair por aí fazendo o que você quiser. Salvo pela graça e mantido pela graça em Cristo Jesus. Representado por Cristo Jesus. Em Cristo é ser representado por Ele, tanto na morte quanto na ressurreição. Já vimos isso aqui também quando estudamos Romanos, em Romanos capítulo 6. Estar em Cristo significa ser representado por Ele, tanto na morte quanto na ressurreição. Se Ele morreu, nós não morreremos a segunda morte. Se Ele morreu, nós morremos para o mundo. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos para Ele nessa vida. Se Ele ressuscitou, um dia nosso corpo ressuscitará. Essa é a graça, essa é a promessa do estar em Cristo Jesus. Tudo isso só é possível porque estamos em Cristo. Esse em Cristo é a certeza que eu tenho da minha salvação. Esse em Cristo é a garantia que eu tenho da minha vida com Deus. A minha vida com Deus não está limitada em Mateus e o Pai. Não existe isso. É Mateus sendo mediado pelo Filho para chegar ao Pai. Por que Deus me aceita? Porque eu estou em Cristo. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Tem gente que pensa assim, olha, agora você é salvo, você vai cumprir todos os mandamentos para continuar salvo. Não. Você cumpre os mandamentos para evidenciar a sua salvação. Efésios 2:10 diz que nós, os que fomos salvos, andamos agora em boas obras, que de antemão Ele preparou para nós. Irmão, você é salvo, eleito por Ele, justificado por Ele, santificado por Ele e glorificado por Ele. Eu mostrei aqui, nós falamos no início de 1 Coríntios, no versículo 7 e 8, que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É a certeza que nós temos da nossa salvação. Tem gente que diz assim, eu não sei se eu vou ser salvo, porque... E se eu me desviar pelo caminho? Eu não sei se eu vou ser salvo, e se eu não quiser mais Jesus? Um verdadeiro cristão não pensa assim. Um verdadeiro cristão tem a sua garantia e a sua certeza em Cristo Jesus. 1 João 3:6. Quem conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. 1 João 2:19. Ou 18, acho que é o 19 ou 18, acho que é 19. Eles saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, permaneciam. Isso aqui eu estou dentro de uma doutrina em Apocalipse 13, chamado de perseverança dos santos. Um santo, um cristão genuíno, persevera até o fim, porque não depende do cristão. É Cristo que faz o cristão perseverar até o fim. Talvez você está assim, nossa, na minha força eu tenho que ir. É na força de Cristo que você vai. Quem te santifica é você ou o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Deus. Judas, capítulo único, versículo 24. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos manter livre dos tropeços até o dia de Cristo. Romanos, capítulo 8. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João capítulo 10, Jesus disse que nós somos como ovelhas que estamos nas mãos dele e de lá ninguém pode nos arrebatar. Nós estamos certos da nossa salvação. Tem gente que dorme, hoje eu estou salvo, amanhã eu posso perder a salvação. Aí depois eu posso ganhar a salvação de novo. Aí depois eu posso perder a salvação de novo. Ou o seu nome está no livro da vida ou o seu nome não está. Independente da sua linha soteriológica, da sua forma de pensar a salvação, como é que um nome pode ser escrito no livro da vida e apagado? Se é Deus o todo onisciente que escreveu o nome lá. Se Deus escreveu, é porque Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Está escrito. Então a música diz, né? Ainda bem que o meu nome está escrito lá. Graças a Deus por isso. Agora, se você não é crente, seu nome não está lá não. Se é ímpio, vai morrer sem Jesus, vai pagar pelos seus pecados no inferno. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. O qual, versículo 30 aí, o qual se tornou da parte de Deus. Jesus, como presente para nós, se torna em nós
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria, o conhecimento de Deus. Justiça, aquela justiça imputada a nós. Romanos vai mostrar isso para nós. Ou seja, você é um justo? Você é justo? Você é justo. Justo diante de Deus. Mas você é justo pela sua obediência, pelo seu mérito, ou você é justo por aquilo que Deus fez na sua vida? Que Jesus fez na sua vida? Você é justo por causa de quê? Por causa de você ou por causa de Cristo? Por causa de Cristo. Essa justiça aqui é uma justiça imputada, é uma justiça colocada. É Jesus na cruz pegando os seus deméritos e colocando em você os seus méritos. É isso que salva. Como é que é? É isso que salva. Quê? Isso que salva. Isso que salva. A justificação pela fé. O tema da carta de Paulo aos Romanos. A justificação pela fé. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria, conhecimento de Deus, justiça, imputada, santificação. Olha o que Jesus opera em você, santificação. Um cristão genuíno, irmãos, está se santificando cada dia mais. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que você pode viver da forma que você quiser? É claro que não. Ah, já estou salvo, posso viver do jeito que quiser. Não. Mas se você está dizendo uma vez salvo, salvo para sempre, no sentido de eu tenho certeza da minha salvação em Cristo, que me manterá salvo pela santificação, aí é claro que sim. É Deus que te mantém salvo, você está salvo. Se você é salvo, você precisa ter medo de inferno. Por quê? Porque Cristo está te santificando, te separando para Deus, dia após dia. Mas o cristão, pastor, o cristão que não lê Bíblia, que não ora, tem que vir, não ora clamando pelo Espírito de Deus, se ele tem força para sair de pecado, não tem visão do céu. Né? Um cristão que passa... Então, estou te respondendo. Um cristão que passa momentaneamente um período de seca espiritual, ele clama a Deus e Deus o retira. Agora, se isso for uma prática normal na vida da pessoa, não tem busca a Deus, não tem chamado, não tem oração, não tem santificação na vida dele, não tem uma luta contra o pecado, esse camarada não é crente. Ele não é cristão. Ele não é cristão. Ah, mas é pastor. Pastor, mas não é cristão. Ah, mas ele é membro da igreja. É membro da igreja, mas não é cristão. Ah, ele é diácono, ele é obreiro. Pode ser o que ele quiser. Você está entendendo? A marca de um cristão é a sua santificação. A marca do cristão é o fruto do Espírito. A marca do cristão é a intimidade com Deus. A marca do cristão é a busca por Deus. A marca do cristão é a santidade. A fuga é fugir das obras da carne. A marca do cristão é essa. Necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E redenção. Jesus nos resgatou. Redenção é resgate. Em Cristo Jesus fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Tudo é obra de Cristo. Por que o Marcelo está aqui firme até hoje? É por causa de Cristo. Se o Marcelo... Quanto tempo você tem de convertido? 4 anos. Há 4 anos. Se Deus não tivesse transformado o Marcelo e resgatado o Marcelo de lá, ele estaria lá até agora. Não foi o Marcelo que disse, olha, eu quero esse Jesus, simplesmente. Ele disse, eu quero esse Jesus, depois de Jesus transformar o coração dele. Lembre sempre de Atos 16, 14. Deus abriu o coração de Lídia, para que ela pudesse entender as palavras que Paulo pregava. Paulo está pregando para Lídia, mas quem abre o coração de Lídia? É Deus. Nós estamos cegos e surdos espiritualmente, antes de Cristo. E Cristo faz a obra em nós e aí nós podemos enxergar a beleza do Evangelho. Irmão, o Evangelho, o mesmo Evangelho é pregado para um e para outro, um recebe, outro não recebe. O mesmo Evangelho é pregado, uns entendem, outros não. Estão cegos e só podem entender se Deus tirar as escamas. Até aquelas irmãs que estavam, a Marta e Maria, é isso? Aham. Uma reclamando que a outra estava atarefada demais. Marta. E a outra queria prestar atenção. É. Essa Sim, mas elas, as duas ali eram amigas de Jesus, as duas ali conheciam a Jesus. Mas é no Mas sentido... uma estava buscando mais. Tá, aí tudo bem, aí é verdade. É isso que eu... Aí sim. Mas ali não é um caso de uma ímpia e uma crente, 2 crentes, Sim. irmãs de Lázaro. Uma estava Mas para uma escolheu ser a... maior. Com certeza.
Uma escolheu a melhor parte. Tem gente que vai escolher a melhor parte mesmo. Irmão, tem 3 tipos de gente. Na verdade, 2, né? Crente e ímpio. Mas vamos aqui nesse contexto. 3 tipos. O ímpio. O ímpio. O ímpio está arrebentado. O crente, que não faz diferença nenhuma. E o crente que tem fome de Deus. E o crente que tem sede por Deus. E é o crente nazireu, como a gente brincou esse final de semana. É o separado por Deus. É o consagrado. Separado por Deus, não. É o consagrado a Deus. É diferente. Não, você pode ser mais um pastor, ou você pode ser um pastor consagrado. Você pode ser mais um obreiro, ou você pode ser um obreiro consagrado. Você pode ser mais um membro, ou você pode ser um membro consagrado. Diferente de tudo e de todos. Como Maria, que se assentou e escolheu a melhor parte. Isso aqui que eu estou falando é exemplificado nas igrejas do Apocalipse. A igreja de Sardes era uma igreja que todo mundo achava que estava viva, mas na verdade estava o quê? Morta. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas que amava a palavra de Deus. A Maria escolheu a melhor parte, mas quem deu estrutura lá para a Maria poder ficar? Quem estava trabalhando, né? Quem estava cuidando da casa, fazendo a comida. É verdade. É verdade, mas naquele... A Maria Eu estava ali quietinha, né? É uma verdade contextual. Porém, o que Jesus está nos ensinando ali? Quando chegar o mestre, larga tudo. Esquece comida, esquece tudo. Senta. Aprende com o mestre. Escolha Deus acima de todas as coisas, até das tarefas lícitas. Até das tarefas lícitas. É lícito demais, olha para você ver, é lícito demais você ficar em casa no domingo de manhã para lavar vasilha, para lavar roupa. É lícito. Não é pecado. Mas tem a melhor parte. Tem a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés da palavra de Deus. Entende? Posso declarar uma coisa, porque depender da minha força, eu tenho certeza que eu já tinha desistido. Eu também, varão. Hoje, eu 1000 vezes. preciso de olhar assim, a cruz assim na minha frente, igual fala que a serpente de bronze tinha que ser levantada no deserto, e todos que olhassem para ela seriam curados. picada da serpente. Então, é assim que eu vivo. Eu tenho que estar sempre orando para Cristo, senão eu não tenho força. Não é só você não, eu também. Às vezes a gente vem arrastado. Arrastado olhando para Cristo. É melhor, o que você prefere? Vir arrastado olhando para Cristo ou vir com o peito cheio olhando para você mesmo? Né? É melhor olhar para Cristo. Agora, olha a diferença do 29 para o 31. Olha o versículo 31. Para que, como está escrito, isso aqui está escrito em Jeremias 9, 24. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha o 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O homem não tem glória, o homem não tem mérito. O demérito humano manda o homem para o inferno. Mas o mérito de Cristo faz com que o homem seja salvo. É uma dúvida só mais ou menos que você fala quando Cristo chega, nessa tudo vai, porque eu quero só uma pergunta antes disso, que eu ia botar um ponto. Joga na regra da virada é pecado? Você quer que eu pergunte? Você continuar a pergunta? Eu quero que você responda para continuar. Vocês vão entender. Tá, você quer que você responda só sim ou não? Só sim ou não é sim. É pecado, né? Porque eu trabalho na sorveteria, que é do mesmo patrão da loja que eu faço, na loteria. Aí eu tenho que pregar Cristo para todo mundo. Aí eu vou chegar e falar, raça de víbora, vai me demitir. Eu tô no céu. Mas aí você está com Deus fazer isso. Você está obedecendo seu patrão. Vamos lá. Primeira coisa. Por que eu creio que jogar na loteria é pecado? Primeiro porque isso pode ser chamado de ganância. Pode ser uma ganância. Os que querem ficar ricos, segundo Paulo, entram em grandes laços. 1 Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo. E Eclesiastes também fala isso. Segundo, e um motivo assim bem menos importante. Os primeiros são esses mesmo. Quem quer ficar rico, etc. O segundo, porque isso é um jogo que pode te viciar e te fazer perder muito dinheiro e cada vez que você jogar, você pode jogar mais. É um buraco que você pode entrar. Mas o primeiro motivo é que é o importante mesmo.
Agora, entrando no seu ponto, como é que foi o negócio lá? Você falou que se você pregar raça de víbora, você vai ser demitido, né? Porque o cara lá é dono da loteria. Tá, beleza. Mas se você pregar e ele te demitir, o que você prefere? Você prefere ficar com o seu emprego ou cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo? Então já está te respondido. Agora, se você pregar em amor, com graça, falando a verdade, mas em amor, com graça, por que ele iria te demitir? Se você falar assim, ó, você está pecando, isso que você está fazendo é contra a minha fé. Mas por que ele te demitiria por isso? Só se ele for alguém que persegue cristão, que vai contra cristão. Aí, meu irmão, você vai ser demitido, entrega seu chapeuzinho e vem louvando a Deus. Não, mas não é só para ele, eu estou falando até para aquelas pessoas Que estão ali? Vou lá jogar. Se você quiser pregar, prega, ué. Prega. Só que a pregação sua, a sua pregação para quem joga na loto, na Mega Sena, esse trem, não é assim, você está jogando na Mega Sena. Você precisa apontar para ela o pecado maior, o não crer em Jesus, o não seguir Jesus. Esse é o pecado. Esse é o pecado. O restante são pecados que a santificação vai tirando. Quando você pregar, aponte sempre Jesus. A pregação evangelística aponta Jesus. Agora, a pregação doutrinária aponta todos os tipos de erro e pecado. Eu queria entender isso porque todo dia eu fico lá falando aqui no vídeo e falo assim, eu estou pecando, eu não estou pegando. Então, só que você não precisa pregar contra a mega. Não é isso. Esse não é o foco. O foco é salvação em Cristo Jesus. Agora, doutrinariamente falando, você vai corrigi-la nesse ponto. Entendeu? Aí quando ele vê que eu não peguei leite, ele demite. É. Mas aí fazer o quê, né? Pedro e João foram presos. Pedro e João foram presos em Atos capítulo 5, porque falaram assim, olha, nunca mais pregue sobre Jesus. Eles pregaram, foram presos e açoitados, foram soltos e saíram de lá felizes, dignos de sofrerem por Cristo. Não, mas a minha fé é tão grande que eu sei que se eu fizer isso, Jesus vai me amar. Aí, pronto. O que comeu, o que bebeu, o que vestiu não falta. Vai. Você falou a respeito de jogo, mas vamos supor que a pessoa que está jogando, ela visa pegar aquele dinheiro e fazer uma obra. Entendeu? Uma obra para o bem. Muito difícil. Não, eu também acho que é muito difícil, mas assim, eu, por exemplo, eu tenho vontade de ganhar mais dinheiro para poder fazer benefícios, Jesus entendeu? falou Mas com quem jovem- te disse que precisa ter Jesus, dinheiro, não. tanto dinheiro para Jesus- fazer benefício, para fazer algo? Não, Jesus falou para o jovem rico. Depende da obra, né? Jesus falou para o jovem rico. Mas não tem obra pequena, uma obra grande. Jesus falou para o jovem rico, você já tem tudo, você já cumpre todos os mandamentos, o que falta para eu ser perfeito? Vende tudo, dá aos pobres, vem me seguir. Não, mas é isso que eu estou falando. Às vezes você tem, por exemplo, eu estou estudando para um curso para poder passar, para ter dinheiro, para poder também, entre outras coisas, obviamente, estruturar minha vida, mas para poder também beneficiar obras, entendeu? Aham. Foi, Paulo. Então você pode ter o dinheiro para isso. Mas, Fala, Thiago. Eu não. Você ia falar? Eu não ensinei. quando Então é você isso. pegar os 500 milhões na mão, você vai ver. É você, Giovana? Não, eu ia perguntar uma coisa meio parecida. Eu ia perguntar assim, se a pessoa ganha na Mega Sena da virada e quer doar tudo para a igreja, e o pastor sabe que ela ganhou na Mega, ele não pode aceitar, senão ele vai estar em pecado. Concordo. Eu não aceitaria. Agora, eu não respondo pela Lagoinha. Se o André Valadão receber, se o Flavinho receber, eu estou livre desse pecado. A minha mão eu lavo como Pilatos. Mas é isso que eu queria saber. O pecado é só a questão da ganância. Da ganância. Mas vamos supor que a pessoa joga sem ganância. Eu não sondo... Sem ganância no coração. Isso. Eu não sondo corações. Concordo com você que eu não posso falar qual é a intenção de cada ser humano. Mas os que querem ficar ricos caem em grandes tropeços e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que tem, para mim, como o livramento. Esses versículos, para mim, são livramento. São aquilo que me faz tomar cuidado para não querer grandes riquezas. Porque eu acho que o dinheiro... Mas a maioria que ganha, A maioria que... Um índice muito alto de pessoas que ganham em Mega Sena, quando eles ganham, eles têm, ou são mortos, ou têm uma vida muito difícil, acabam perdendo. Uma vida difícil, acaba perdendo aquele dinheiro. Um índice muito alto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nós precisamos.